2 dias de derrota, uma noite de promessas. Esse é o Lula e PT de sempre. Quarta-feira, o Senado rejeitou o indicado de Lula ao STF. Primeira vez em 132 anos. Quinta-feira, o Congresso derrubou o veto de Lula ao PL da dosimetria, a lei que pode reduzir a pena de Bolsonaro e colocá-lo em regime semiaberto antes de 2026. O placar foi 318 a 144. Humilhante. Ontem à noite, depois de 2 derrotas, Lula foi à cadeia nacional de rádio e TV e prometeu o fim da escala 6x1. O desenrola, saque do FGTS e combustível mais barato. Mas tem um detalhe nessa história, que quase ninguém notou. Enquanto Lula prometia tudo isso na televisão, ele já sabia que hoje, no Dia do Trabalhador, não estaria na frente dos trabalhadores. E esse detalhe diz tudo sobre o que está realmente acontecendo. Isso é poder em camadas. Fica até o final. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse tipo de análise você não vai encontrar em mais lugar nenhum. Se você quer entender o Brasil além do discurso, se inscreve agora, porque aqui você recebe o que está embaixo das palavras. Vamos ao discurso, promessa por promessa. Promessa número 1, fim da escala 6x1. O que Lula não disse, a proposta foi enviada ao Congresso em 14 de abril. Tem 45 dias para ser votada, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, quer o caminho mais longo, uma PEC que passa por comissão especial e precisa de 3/5 dos votos em 2 turnos. O mesmo Congresso que acabou de dar 2 derrotas seguidas a Lula vai decidir se e quando o trabalhador ganha esse direito. Lula prometeu o fim da escala 6x1. O Congresso tem o botão. Promessa número 2. Novo Desenrola Brasil. Juros de até 1,99% ao mês. Desconto de até 90% nas dívidas. Saque de 20% do FGTS. O que Lula não disse. Esse é o 3º programa de renegociação de dívidas em 3 anos. O Desenrola de 2023. O de 2024. E agora esse. A pergunta que o discurso não responde é simples. Se os 2 anteriores funcionaram, por que as famílias continuam endividadas? E tem mais. A Selic está em 14,75% ao ano, a mais alta em 19 anos. Os bancos trabalham com esse custo. Alguém paga a diferença entre os 1,99% prometidos e o custo real do crédito. Esse alguém é o Tesouro Nacional. Ou seja, você. Terceiro desenrola em 3 anos. Não resolve endividamento. Resolve eleição. Mas espera. Porque tem uma camada nessa história que é ainda mais reveladora do que as promessas em si. E ela tem a ver com o que Lula vai fazer, ou melhor, o que ele vai deixar de fazer hoje. Hoje é o Dia do Trabalhador. E o presidente, que ontem à noite prometeu o fim da escala 6x1, o desenrola e combustível mais barato para o trabalhador brasileiro, está em Brasília. Sem agenda pública, não vai aos atos do 1º de maio, pelo 2º ano consecutivo. A última vez que foi em 2024, num estádio de futebol em São Paulo. O evento ficou marcado pelo esvaziamento. Lula chegou a cobrar publicamente o ministro responsável pelo vexame. Hoje, quem representa o governo nos atos é Boulos e Marinho. O presidente fica em casa. O presidente mais trabalhista do Brasil não tem coragem de aparecer na frente dos trabalhadores no Dia do Trabalhador. Isso não é detalhe, é sinal. E quando você junta esse sinal com o timing do pronunciamento de ontem, o quadro fica completo. Quarta-feira, derrota histórica no STF. Quinta-feira, derrota humilhante no Congresso. Quinta-noite, pronunciamento em cadeia nacional, prometendo tudo ao trabalhador. Sexta de manhã, sem agenda, sem aparecer, Brasília. Isso tem um nome. Quando você perde no campo político, muda o campo da discussão. Sai dos votos, entra no discurso, sai do Congresso, vai para a televisão, sai da derrota, entra na promessa e quando o discurso acaba, some. Esse é o padrão. Na derrota, promete, sem saber se vai conseguir cumprir, para não perder o eleitor. Lula faz isso, o PT faz isso e todos os governos brasileiros fazem isso. A diferença é que dessa vez as derrotas foram em 48 horas e as promessas vieram na mesma semana. O pronunciamento foi para você. A derrota foi no Congresso. A ausência hoje diz qual dos dois é real, mas ainda tem uma pergunta
que precisa ser respondida. E ela é a mais importante de todas. Essas promessas vão sair do papel? Vamos fechar o argumento. Existe mérito real em parte do que Lula anunciou. A escala 6x1 é um problema concreto: 37 milhões de trabalhadores com jornada acima de 40 horas. O endividamento das famílias é real. Os programas de renegociação têm papel legítimo. A questão não é se as promessas são boas. Algumas são. A questão é quem decide se elas viram realidade. A escala 6x1. O Congresso. O desenrola os bancos e o Tesouro. O combustível mais barato, um corte de arrecadação em ano de déficit crescente. E o Congresso, lembra? É o mesmo que acabou de dar 2 derrotas históricas a Lula em 48 horas. Esse é o Brasil real, não o da cadeia nacional de ontem à noite. Hoje o Brasil está falando do Dia do Trabalhador. Você acabou de entender o que está embaixo do discurso de ontem. 2 derrotas no Congresso. Uma noite de promessas na televisão. E o presidente que fez o discurso mais trabalhista do ano não aparece hoje na frente de um único trabalhador. Não é sobre ser contra o trabalhador. É sobre entender que discurso feito na televisão 2 dias depois de derrota histórica tem endereço certo. O discurso foi para você. A derrota foi no Congresso. Fique de olho em qual dos 2 vai durar mais. Poder em camadas. Porque o que move o mundo raramente está na superfície. Se fez sentido, compartilhe agora com alguém que assistiu ao pronunciamento ontem e acreditou em cada palavra. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje à noite tem mais um episódio e o tema vai ser ainda mais pesado do que esse. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe agora com alguém que precisa ver o que está por trás do discurso. Nos vemos lá.